Do livro Agenda Cristã de André Luiz, Imperativos Cristãos. Ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo e espera trabalhando. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura sequenciada do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei, o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobre tudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2 dos elementos gerais do universo, Espírito e Matéria. Pergunta de número 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Resposta: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Meus queridos irmãos, a pergunta de número 21 que o Livro dos Espíritos leva o pensamento humano a refletir sobre um dos mais profundos mistérios da criação, a origem da matéria. Kardec indaga se ela existe desde toda a eternidade como Deus, ou se teria sido criada em determinado momento. A resposta dos Espíritos é prudente, elevada e profundamente racional. Eles afirmam, antes de tudo, que somente Deus
possui o conhecimento absoluto acerca dessa realidade. Mais uma vez, a espiritualidade superior nos convida à humildade intelectual, mostrando que há limites naturais para o entendimento humano, sobretudo quando tentamos penetrar os segredos das origens do universo. Entretanto, os espíritos acrescentam uma observação de extraordinária beleza filosófica. Deus jamais esteve inativo. Sendo Ele o modelo supremo de amor, perfeição e caridade, não seria razoável imaginá-lo mergulhado na ociosidade em algum momento da eternidade? Essa resposta nos conduz a uma importante reflexão. A ação divina é permanente, incessante e harmoniosa. A criação não representa um ato isolado, perdido em seu passado remoto, mas uma manifestação contínua da vontade de Deus. O universo vive, transforma-se e evolui sob leis sábias e eternas. Ao afirmar que Deus nunca esteve inativo, os espíritos também nos ajudam a compreender que o trabalho é uma lei natural da vida. Em toda parte, encontramos movimento, transformação e progresso. Os astros se deslocam, as estações se renovam, os mundos evoluem, os espíritos aprendem e crescem incessantemente. Há ainda um ensinamento moral muito valioso nessa resposta. Se Deus, soberanamente perfeito, nunca permanece inativo, também nós somos chamados ao trabalho digno, ao aperfeiçoamento constante e à construção do bem. A ociosidade improdutiva não se harmoniza com as leis divinas. Fomos criados para evoluir, servir, aprender e amar. A doutrina espírita, portanto, não estimula especulações inúteis acerca daquilo que ainda ultrapassa nossa capacidade de compreensão. Ela nos convida a utilizar a razão, a reconhecer nossos limites atuais e, ao mesmo tempo, a contemplar a grandeza da inteligência suprema que sustenta o universo desde toda a eternidade. Ave Cristo. Vamos agora, prezados irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento e louvor. Oremos. Senhor da vida, neste instante de encerramento de nosso programa, elevamos a Ti o pensamento agradecido pela oportunidade do estudo e da reflexão. Obrigado pela luz da doutrina espírita, que amplia nossos horizontes espirituais e nos ensina a reconhecer Tua presença em todas as coisas. Ajuda-nos a compreender que a vida é movimento, aprendizado e trabalho no bem. Que jamais nos entreguemos ao desânimo, à inutilidade ou à indiferença, mas que saibamos aproveitar cada dia
como preciosa oportunidade de crescimento espiritual. Fortalece aqueles que sofrem, consola os aflitos, ampara os enfermos, inspira todos os corações que buscam entendimento e paz. Que os bons espíritos sustentem nossos lares, nossas famílias e todos os ouvintes deste programa, envolvendo-nos em serenidade, esperança e confiança na Tua infinita sabedoria. E que possamos seguir adiante, trabalhando sempre no bem, certos de que Tua criação é eterna expressão de amor. Que assim seja.